Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o dia foi marcado por desencontro de informações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira Araújo e o jornalista britânico Dom Phillips. O presidente do TSE rebate as alegações do Ministério da Defesa, que disse que não se sente devidamente prestigiado pela Corte Eleitoral. E depois de uma confusão, eu conto para você o destino de 2 tucanos. Dória volta para o setor privado e Eduardo Leite anuncia a pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. Tudo bem com você? Preparado para essa semana mais curtinha com um feriado no meio? Então vamos nessa. E eu abro essa edição falando sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips. Eles estão desaparecidos há mais de uma semana na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. E hoje foi um dia bem intenso, com várias informações desencontradas, e eu vou explicar para você o porquê. Começando pelas notícias que surgiram hoje pela manhã. A mulher do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio, disse que o corpo dele e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados. Ela contou isso para o jornalista da CBN e da TV Globo, André Trigueiro. Ele checou a informação e perguntou para ela quem teria confirmado isso. E aí a mulher de Dom Phillips disse que familiares do jornalista foram procurados lá no Reino Unido pelo embaixador Roberto Dorin, da Embaixada do Brasil no Reino Unido. Ele teria dito isso para o cunhado de Dom Phillips. E nesse mesmo tempo, o cunhado de Dom Phillips, Paul Sherwood, falou ao jornal The Guardian, jornal para o qual Dom Phillips estava trabalhando, que a família recebeu uma ligação da embaixada brasileira. De acordo com a reportagem, o cunhado disse que recebeu um telefonema na manhã dessa segunda e que a pessoa não descreveu o local onde os corpos foram encontrados, apenas disse que era na floresta tropical e que eles estavam amarrados a uma árvore e ainda não haviam sido identificados. Ou seja, a mesma informação que a imprensa brasileira tinha. Porém, entretanto, todavia, oficialmente, a Polícia Federal, que está participando das operações de buscas, não confirma essa informação, e nem a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que também participa de tudo isso. Eles negaram. Segundo a PF, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e que, se eles forem encontrados, a família e os veículos de comunicação vão ser imediatamente informados. Já a Embaixada Britânica aqui no Brasil informou para nossa reportagem que eles não podem falar sobre esse assunto ainda. E depois de toda essa confusão, a esposa de Bruno Pereira, Beatriz Matos, foi às redes sociais cobrar novos esclarecimentos sobre o paradeiro do indigenista, depois que a Polícia Federal informou que o marido dela e o jornalista britânico ainda não foram localizados. E ela falou o seguinte, abre aspas, a Polícia Federal tem um compromisso de passar as informações para a família primeiro e para a Superintendência de Manaus. Eles confirmaram para a gente que nenhum corpo foi encontrado conforme a nota oficial. E é necessário que se apure de onde o embaixador tirou essa informação. Bom, ninguém sabe ainda. Por enquanto, o que temos de concreto é que ontem, durante os trabalhos de busca, a equipe de mergulhadores, com a ajuda de indígenas, encontrou uma mochila que estava amarrada embaixo da água. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a mochila foi amarrada, a ideia era escondê-la mesmo, mas no momento em que foi amarrada para cá, o nível do rio no local desceu e por isso que a mochila pôde ser vista. E o assessor jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Yuna Marubo, falou para o nosso repórter Patrick Mota Filho, da CBN Manaus, sobre os vestígios que foram encontrados.
O que foi encontrado foram vestígios com indícios muito fortes que ali houve algo em comum, né? Terras reviradas, cavadas e um cheiro muito forte que foi encontrado por uma pequena embarcação de uma de nossas fiscalizações do povo Matiz, né? E depois que encontraram isso, inclusive foi os Matiz que encontraram os pertences, encontraram a ponta de uma lona, quando puxaram, encontraram os pertences e passaram a informação para as autoridades e com isso chegaram. Por isso que encontraram os pertences de Bruno e Dom Philip. E o Ná disse que é preciso esperar a perícia para saber se há ligação com os desaparecidos. Não corpos enterrados, mas indícios fortes, porque há um odor muito forte de algo que está em putrificação, né? Então, por conta disso, foi acionado os corpos de bombeiro da Polícia Militar para fazer as devidas perícias, né? Fazer a buscativa nesse local. Então, o que eu posso comentar é sobre isso, que realmente foi encontrado por uma pequena embarcação que estava sendo pilotado por nossos parentes Matiz, que encontraram tanto os materiais de Bruno e Dom Philips, como o local com esse odor muito forte. E eu falei para você que as informações estão super desencontradas, né? Porque não bastasse essa confusão toda, e até agora ninguém entendeu porque um servidor oficial da embaixada entrou em contato com a família sem ter algo oficialmente concreto. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse caso à CBN Recife. Bolsonaro disse mais cedo que os indícios encontrados levam a crer que fizeram alguma maldade com o indigenista e com o jornalista. Agora, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, boiando no rio, vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA. E pelo prazo, né, pelo tempo, já temos hoje 8 dias, indo para o 9º dia do que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, enquanto encontramos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento. Nessa entrevista à CBN, o presidente também criticou a decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que determinou que o governo tomasse todas as medidas possíveis para encontrar os dois. Como eu contei para você aqui na semana passada, o ministro deu um prazo de 5 dias para que o governo prepare um relatório detalhando as ações feitas para encontrar Bruno e Dom Philips. Só que Bolsonaro disse que dezenas de milhares de pessoas desaparecem todos os anos no país e que ele se preocupa com todos, não apenas com 2 pessoas, como o ministro Barroso se preocupou. Já o vice-presidente Hamilton Mourão disse que os dois correram riscos por entrar em uma área perigosa sem a escolta de autoridades. O vice-presidente admitiu que a região é tomada por irregularidades e ilegalidades. Uma região inóspita, afastada de tudo, né? Na fronteira com o Peru, do lado peruano uma série de ilegalidades acontece, madeira, etc. e tal. Do nosso lado, né, também, as 2 pessoas entram numa área que é perigosa, né, sem pedir uma escolta, sem avisar efetivamente as autoridades competentes, passam a correr risco, né? Lamentavelmente é isso aí. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a situação no Amazonas é motivo de alerta no Senado, porque, segundo ele, lá existe um estado paralelo comandado pelo crime organizado. E ele defendeu uma reação do Senado contra o crime na Amazônia. Não por esse acontecimento apenas, mas por todo o contexto de um estado paralelo que se impõe num lugar e que, infelizmente, o Estado brasileiro não consegue preencher suficientemente, é motivo de alerta e de reação do Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado devem se organizar para poder se fazerem presentes, para identificarem quais os problemas que se tem nessa região para o enfrentamento desse crime organizado, como o Congresso Nacional, em especial o Senado da República, pode contribuir com o ajuste de normas e de leis, com a definição orçamentária, o que precisa ser feito para que o Estado brasileiro esteja presente
para coibir que o Estado paralelo possa se implantar e prevalecer com o domínio sobre esses povos, sobre essa sociedade, sobre essas comunidades. Esse assunto está repercutindo muito no cenário internacional. A alta comissária de direitos humanos da Organização das Nações Unidas, a Michelle Bachelet, por exemplo, disse que está preocupada com ameaças crescentes a ambientalistas e indígenas no Brasil. E sem mencionar casos específicos, Bachelet falou do nosso país no discurso de abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. E nessa sessão que aconteceu hoje, ela chamou a atenção ainda para a ameaça de ataques a legisladores e candidatos às eleições do Brasil, particularmente negros, mulheres e pessoas LGBTQIA+. E também para casos recentes de violência policial e racismo estrutural, também aqui no Brasil. Por fim, hoje também indígenas de Atalaia do Norte, município onde Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram, fizeram uma manifestação em apoio a lideranças da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Esse ato também aconteceu em solidariedade às famílias dos desaparecidos. Os indígenas percorreram as principais ruas da cidade com flechas e faixas. E eles também protestaram contra o governo do presidente Jair Bolsonaro e contra projetos de lei. Um que autoriza a mineração e construção de hidrelétricas em terras indígenas e o outro que prevê alterações na demarcação de terras indígenas, o chamado marco temporal, que o presidente Jair Bolsonaro é totalmente contrário. E ao final do protesto, lideranças indígenas discursaram na praça central da cidade e eles pediram celeridade nas investigações pelo desaparecimento de Bruno e Dom. Eu lembro para você que Atalaia do Norte é uma cidade que concentra quase 76% do território do Vale do Javari. E esse local é conhecido por ser a terra indígena que concentra o maior número de indígenas isolados no mundo. Agora eu vou falar sobre eleições, porque hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, encaminhou um documento ao Ministério da Defesa rebatendo as alegações do próprio Ministério, que diz que não se sente devidamente prestigiado pela Corte Eleitoral. E eu vou dar mais detalhes desse caso para você. Seguinte, na sexta-feira, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um documento para o TSE dizendo que as Forças Armadas não se sentem prestigiadas pelas respostas técnicas da Corte Eleitoral às sugestões de melhorias no sistema que foram apresentadas pelos militares. Eu contei isso para você recentemente aqui no Panorama. E hoje o ministro Fachin fez questão de responder o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, por meio de um documento oficial. Na resposta aos militares, Fachin disse que tem elevada consideração pelas Forças Armadas e que defende o diálogo para o fortalecimento da democracia. Mas vale lembrar que o presidente do TSE já tinha respondido esses questionamentos que foram enviados fora do prazo pelas Forças Armadas. E as sugestões ou já estavam em vigor ou não tinham nem pé e nem cabeça. Mas mesmo assim, Fachin foi cordial e voltou agora a agradecer as sugestões apresentadas pelos militares para o aprimoramento do sistema eleitoral. E ressaltou também o calendário com as datas e fases dos atos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Ainda segundo Fachin, a medida é fundamental para reforçar o necessário diálogo interinstitucional em prol do fortalecimento da democracia brasileira. E nessa história toda, importante reforçar que temos apenas 3 poderes nesse país: o executivo, que é representado pelo governo federal, o legislativo, que é representado pelo Congresso, ou seja, Câmara e Senado, e o judiciário, representado pelo STF, pelo TSE e outros. E nesse organograma, as Forças Armadas não têm um poder definido. Na verdade, elas são subordinadas ao governo federal. Então, por que o TSE teria que prestigiar uma instituição específica que não faz parte dos 3 poderes e que agora, depois de anos da redemocratização,
quer atuar no processo eleitoral que está sendo gerido há anos com excelência pela Justiça Eleitoral. Pois é, então fica aí o questionamento. Aproveitando que eu estou falando de eleições, eu vou contar para você o destino de 2 tucanos. Hoje, o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou que vai retornar para o setor privado a partir de julho. Pois é, isso aconteceu após ele desistir da candidatura à presidência da República depois de muita confusão, que você acompanhou aqui, né? Agora o tucano diz que vai passar a integrar o Conselho do LIDE, que é o grupo de líderes empresariais que ele mesmo fundou. E politicamente falando, Dória diz que não vai deixar o PSDB. O ex-governador negou que o desgaste no processo que culminou na desistência dele de se candidatar à presidência o fizesse sair do partido. Volto para o setor privado, orgulhoso pelo trabalho que realizamos, pelas vidas que foram salvas, pelos 124 milhões de doses de vacina que trouxemos, por termos escolhido o caminho certo e correto da defesa da vida e da ciência, de termos, sim, feito a opção pela credibilidade dos gestos que tomamos e não pela facilidade da popularidade que abandonamos. E até agora havia expectativa de que Dória anunciasse a candidatura para algum outro cargo nessas eleições, especialmente para deputado federal. Mas ele confirmou hoje que não vai sair do PSDB e que está deixando a vida pública nesse momento. E falando de outro tucano, hoje o ex-governador Eduardo Leite anunciou a pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB. Isso após ele ter desistido de disputar a presidência. Fazendo um retrospecto rápido aqui dessa história, no final de março desse ano, Eduardo Leite renunciou ao governo do Rio Grande do Sul para tentar ser candidato à presidência pela aliança do PSDB com Cidadania e MDB, na conhecida Terceira Via. Mas ele não teve amparo do partido para realizar essa movimentação política. E aí ele resolveu voltar atrás e novamente vai ser candidato ao Palácio do Piratini. E chama a atenção que ele já tinha dito outras vezes que ele era contra a reeleição, que ele não iria concorrer novamente ao cargo de governador. Mas a política é assim mesmo, né? Agora eu vou voltar a falar do meio ambiente porque tem mais informação importante sobre o nosso clima. E você sabia que 8 dos 10 municípios que mais emitem gases do efeito estufa no país estão no bioma amazônico? Se você não sabia, agora eu vou contar para você. O desmatamento por lá é a principal causa, seguido da agropecuária. E as cidades de Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia, lideram esse ranking. Essas informações que eu contei para vocês estão em um levantamento que foi divulgado hoje pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são os únicos fora da Amazônia que aparecem nessa lista de maiores de emissões. E além do desmatamento e da agropecuária, a energia, resíduos e processos industriais e uso de produtos são contabilizados como emissores de gases de efeito estufa. O coordenador desse estudo, Tasso Azevedo, explicou que o objetivo desse levantamento é fazer com que municípios possam conhecer as suas emissões e que façam planos para que haja uma redução. Esse levantamento cobre os anos de 2000 a 2019 e o estudo aponta que, especialmente na última década, as emissões na Amazônia se concentraram no sudoeste do estado do Pará, em Porto Velho, como eu contei para você, e Labreia, no Amazonas. Sobre esse levantamento, Bárbara Zimbres, que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, fez um alerta para nossa reportagem que 98% do desmatamento tem indícios de ilegalidade, ou seja, são evitáveis. E ela apresentou possíveis saídas para reverter essa situação. Se relacionam muito aqui com duas soluções que a gente trouxe no SEG Soluções, que é promover a regularização fundiária, a implementação do Código Florestal e o fortalecimento de mecanismos e instituições de fiscalização e controle do desmatamento.
Por outro lado, ela lembra que, ao mesmo tempo que a Amazônia emite maior quantidade de carbono, ela também é a responsável por maior retenção. E Altamira, por exemplo, é o município que lidera no quesito remoção, porque detém grande área de conservação. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 2,97% aos 102.350 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 2,54% aos R$ 5,115. Já o euro também terminou com uma valorização de 1,44% aos R$ 5,325. Trago para você atualizações sobre a guerra na Ucrânia. Hoje, a Anistia Internacional acusou a Rússia de crimes de guerra na Ucrânia, dizendo que centenas de vítimas morreram em incessantes ataques em Kharkiv, muitos deles realizados com bombas de fragmentação. E após uma investigação, essa ONG de defesa dos direitos humanos disse ter encontrado evidências de que em 7 ataques a bairros da segunda cidade da Ucrânia mais povoada, que fica no nordeste do país, as forças russas usaram bombas de fragmentação e minas de fragmentação, que são 2 categorias proibidas por tratados internacionais. Traduzindo para você, bombas de fragmentação são aquelas bombas consideradas, entre aspas, burras, porque elas não têm uma tecnologia para acertar um alvo específico, elas acabam acertando vários lugares. E esse relatório mostra como as Forças Armadas mataram e causaram imensos danos ao bombardear bairros residenciais em Kharkiv. Isso desde o início da invasão da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. E falando sobre o conflito em si, o exército ucraniano anunciou nesta segunda-feira que as tropas russas conseguiram expulsar os soldados ucranianos do centro de Severodonetsk, que é uma cidade estratégica do leste da Ucrânia e é cenário de combates há várias semanas. Para você entender melhor a estratégia, para as tropas de Moscou controlar Severodonetsk, abre um caminho para assumir o comando de uma outra grande cidade da região de Donbás, a Kramatorsk, que é uma etapa importante para conquistar toda a região da fronteira com a Rússia, que já está parcialmente nas mãos dos separatistas pró-Rússia desde 2014. Para fechar o panorama de hoje, eu trago notícias do rock. A mulher do cantor Ozzy Osbourne informou que ele vai passar por uma grande cirurgia que deve determinar o resto da vida dele. Essa informação foi dada por Sharon Osbourne ao programa The Talk. Ela não deu muitos detalhes, mas o que a imprensa sabe é que o cantor de 73 anos foi diagnosticado com Parkinson em 2019 e só naquele ano ele precisou ser hospitalizado 3 vezes por causa da saúde debilitada. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado, tudo junto, no Twitter. E também no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado. E tem o e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Beijos para você e até mais!